vocês? Como é que vocês estão essa semana? Conta pra mim, vai, fala aí comigo, conversa comigo aí nesse chat aí, sei lá como é que funciona esse negócio. Bom, como vocês sabem, essa semana a gente está entrando na semana de prova de proficiência, tá certo? Então aqueles alunos que às vezes esqueceram de fazer alguma avaliação ou estão querendo fazer para melhorar a sua nota, essa é a hora, tá? Então eu trouxe aqui alguns slides, os mesmos slides que nós utilizamos lá no capítulo 5, 7 e 8, porque são esses capítulos que vão cair na prova de proficiência, tá certo? Só que eu trouxe de maneira mais resumida, focando lá no que provavelmente vai cair na prova, tá certo? Então acompanha aqui comigo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, nós falamos lá no capítulo 5 sobre todas aquelas doenças desencadeadas por falta de saneamento básico. Uma dessas doenças que nós vimos foi a teníase e a cisticercose, lembra? A teníase, ela é causada por um verme plateuminto, um verme achatado, que é a tênia. Tem dois tipos de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Lembra disso? E nesse ciclo da teníase, dessa doença, vai apresentar um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Como assim? Bom, supondo que eu esteja doente e aí me contaminei com os vermes, com os ovinhos desses vermes, através da alimentação, lembra? Alimentos mal lavados, só que nesse caso aqui, a gente pode pegar através também da carne mal cozida do porco, lembra disso? Comi lá uma carne mal passada e aí acabei ingerindo esses seres vivos. Eles vão se desenvolver lá no meu organismo, vão se desenvolver no organismo, no indivíduo adulto. Eu, por estar hospedando o indivíduo adulto, eu sou considerada como um hospedeiro definitivo, tá certo? O porco, que é onde ficam os ovinhos desse ser vivo, ou seja, dessa tênia, o porco, ele tá funcionando como um hospedeiro intermediário. Lembra disso? E aí, lembra, qual espécie que vai estar em qual hospedeiro? Porque tem o porco e tem o boi, a vaca. Tênia saginata, lembra que eu falava saginata? Nata vem do leite, leite vem da vaca. Então, tênia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi, a vaca. A tênia solium tem como hospedeiro intermediário o porco, tá certo? Então aqui só para poder lembrar, ó, os hospedeiros definitivos, os intermediários, o nomezinho dessas espécies que nós vimos, tá? Aqui eu falava da cisticercose, né? Também quando você vai e ingere esses ovos e os ovos se instalam, vão cair na sua corrente sanguínea, pode chegar até o seu cérebro, enfim. Mas vamos focar só na teníase mesmo, tá certo? Eu botei aqui o ciclo de uma tênia sólio, então quem vai ser o hospedeiro intermediário? O porquinho, tá certo? Como que vai ser a profilaxia? Lembra o que é profilaxia? Prevenção, como é que eu vou prevenir? Primeiro, saneamento básico, estava sempre relacionado a isso. Fiscalização dos açougues, dos batedouros, porque a gente viu que pode contrair pelo músculo, pela carne desses animais, né? Cozinhar bem as carnes, por exemplo, tomar água tratada, lavar muito bem os alimentos, as mãos, porque a gente se contamina com a água também, a água contaminada, tá certo? Depois, outra doença que nós vimos lá também no capítulo 5 foi a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, até, né? Porque ela fica aqui inchada, incha pra caramba, fica cheia de líquido, por isso que é chamada de barriga d'água. A esquistossomose, lembra que ela tem um ciclo também, como hospedeiro intermediário, o caramujo. Lembra? A doençazinha do caramujo. Olha aqui o ciclo para você lembrar. Imagina que tem aqui uma pessoa doente, com esse verme, que também é um verme, tá com esse verme, vai sair os ovinhos desse verme nas fezes dessa pessoa, né? Se essas fezes caírem numa água lá, num lago, alguma coisa, elas vão eclodir e se desenvolver. Na verdade, ela vai se desenvolver numa lava chamada de miracídio. Essa lavinha, ela vai se instalar, entrar
no corpinho do caramujo. Então o caramujo ele está sendo um hospedeiro intermediário. Aí aqui dentro ela se desenvolve ainda mais, originando o que a gente chama de larvas cercárias. São essas larvas cercárias que vão penetrar no nosso organismo, porque aí depois se uma outra pessoa mergulha nessa água que está contaminada, está cheio dessas cercárias aqui, ela vai acabar penetrando a pele desses, né, da gente, da pessoa que estiver ali, e você vai ficar contaminado, infelizmente, tá certo? Ou seja, se você tá num local e você vê um lago cheio de caramujo, tu vai entrar nesse lago, pelo amor de Deus, você não faça isso. Não faça isso, se tá cheio de caramujo, cai fora. Tem grandes riscos dali ter esse verme esquistossomo, tá certo? Opa, desculpa, passei errado. Profilaxia, ou seja, prevenção. Conectar instalações sanitárias, tem que ter tratamento de esgoto, sempre. Nunca entrar em águas onde existam os caramujos hospedeiros. Viu o que eu falei? Pelo amor do Senhor Jesus Cristinho, não faça isso não, não entra lá não. Tá cheio de camarão, ó, caramujo, cai fora. E outra profilaxia é combater esse caramujo, tá? Outra doença que eu trouxe para lembrar para vocês é a ancilostomose, também conhecida como amarelão, típica lá daquele conto de Monteiro Lobato, né? Que é o Jeca Tatu, que dizia assim, ai, o Jeca tá sempre cansado, como é que é? Reclama sempre que tá cansado, sem disposição, devagar, ranzinzo, branco, meio amarelado, mesmo pálido. Ah, e aí dizia, Jeca não é assim, ele está assim. Porque aquilo ali representava um indivíduo da zona rural mesmo que tinha contraído essa doença da ancilostomose. Por quê? Esse serzinho aqui, ele vai se instalar lá dentro do seu intestino e vai sugar o seu sangue. Olha como é que ele olha os dentões deles. E fica sugando o seu sangue, vai tirando o seu sangue. Por isso que você fica com a pele meio amarelada. Você está perdendo sangue. E aí você fica anêmico, ou seja, com fraqueza mesmo. Você não tem forças, você não tem muita vontade de fazer as coisas, você não respira direito, tá bom? Então, prevenção, como é que a gente pega isso daí? Na pele também, o contato direto com esses animais, com as larvinhas desses animais, tá? Então, o ideal é se andar calçado, sempre andar com sapatinho no pé. Sempre com sapatinho no pé. Não pode ficar andando descalço, gente. Aqui eu nem trouxe aquelas outras doenças, leptospirose, que a gente falou, um monte de coisa. Mas, por favor, andem sempre calçados, porque a gente pode acabar contraindo algumas doenças se andar descalço. Essa daqui é uma delas, tá? Então, ó, andar sempre com sapato, saneamento básico. Obviamente, tratar dos doentes sempre, lógico, não pode deixar eles lá, né? Aqui a gente já vai falar das doenças que não estão relacionadas diretamente com a qualidade da água, com a falta de saneamento, e sim por ter vetores que vão se desenvolver na água, que é o caso da dengue. Lembra? A dengue, ela é o que causa dengue, certo? É o vírus que a gente chama, cadê? Eu não botei aqui não. Não botei, né? Também não precisa, é o vírus da dengue. É porque tem dengue tipo 1, tipo 2, esquece, deixa pra lá. E quem carrega esse vírus é o mosquito Aedes aegypti ou o Albopictus também. Tem essas duas espécies, lembra? Tanto essa daqui quanto essa podem transmitir a doença da dengue, tá certo? Ah, mas é só a fêmea e o macho? Somente a fêmea dessa espécie de mosquito é que vai transmitir. Por quê? Só ela que é hematófaga, ela que se alimenta mesmo de sangue, ela que vai lá picar as pessoas para poder ficar sugando o sangue delas, tá certo? Quais vão ser aqui os sintomas? Olha, febre alta, dependendo da gravidade do tipo de vírus, pode desenvolver a dengue hemorrágica, que é o caso mais grave delas todas. Que dá hemorragia dura no corpo todo, tanto na parte interna e na parte externa também, né? A gente vê, enfim. Uma solução para isso, pequena solução, não é pequena não, mentira, uma solução muito grande porque envolve modificação do seu DNA, como eu coloquei aqui. É a gente começar a lançar mosquitos geneticamente modificados, onde o vírus não se instala nesses mosquitos, então a gente diminui um pouquinho a transmissão dessa doença. Mas, obviamente, deixa eu ver se eu coloquei aqui depois. Não coloquei.
Mas, obviamente, o mais importante para se combater a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tudo aquilo que a gente viu, é evitando deixar água parada em alguns recipientes. Então, você não vai deixar lá o seu vasinho de planta que está embaixo cheio de água ali, né? Não, tira, esvazia, limpa aquilo ali. Caixa d'água, muitas quem mora em casa tem, né? Ou na parte de baixo, na parte de cima, não sei como é que funciona, se for casa plana ou não. Tem a caixa d'água, tem que sempre limpar aquela caixa d'água, deixar ela toda tampadinha, não deixar nenhuma superfície aberta para não entrar esses mosquitos, porque eles gostam de se desenvolver nesses locais, tá bom? Em ambiente de água parada, tá? Então sempre vamos evitar esse tipo de coisa, evitar deixar recipientes abertos com água. E aqueles que são obrigatórios ter, como por exemplo a caixa d'água que eu falei, alguns outros também, a gente tem que limpar regularmente. Não dá pra limpar. Ah, posso limpar uma vez no ano? Não, limpa não, uma vez no ano não. Tem que limpar uma vez por semana, pelo menos. Tá certo? Por favor. Depois, outra doença que também vai ter é a doença de Chagas, o nosso barbeirozinho aqui, o Trypanosoma cruzi. Enfim, lembra como é que era a transmissão dele? Quando você vai lá, ele pica normalmente no seu rosto, por isso que é barbeiro o nome, e ele deposita as fezes que vai estar infectado, porque ele também não é o cara que causa a doença, ele é quem transporta a doença. Dentro dele que carrega o protozoário Trypanosoma cruzi, tá certo? Então, nas fezes vão estar o tripanossoma. Quando você vai lá e coça o seu rosto, porque a picadinha acaba coçando, você coça, você ajuda com que essas fezes entrem na sua circulação sanguínea, que vai estar então contaminada com esse tripanossoma, com esse protozoário. Ele cai na sua corrente sanguínea, como tá aqui, ó. Ele vai cair na sua corrente sanguínea e pode atingir até o seu coração, tá certo? Se atingir o coração, o negócio fica difícil, fica grave. Isso aqui, ó, gente, miocárdio é o nome do músculo do coração, tá certo? Então, ó, sintomas: mal-estar, febre, olhos inchados, inflamação dos gânglios, aumento do fígado e do baço. E aqui, ó, inchaço do coração, fatal, viu? Se chegar no coração, o negócio tá feio. Mas calma, nem sempre chega nesse nível aí não, tá certo? Lembrou aí? Continuando, olha aqui. Como que a gente pode contrair além da picada? Porque, mais uma vez, o cara vai lá e te pica. O cara quem? O barbeiro, né? Ele foi lá, te picou, as fezes dele descontaminadas, quando você coça, ajuda a entrar esse protozoário. Só que tem outras formas de transmissão, como transfusão de sangue. Se você vai lá e recebe sangue de uma pessoa contaminada, tu também vai pegar. De mãe para filho durante a gravidez, pela ingestão dos protozoários ao comer açaí ou beber caldo de cana, lembra? Porque eles podem ficar nesse tipo de produto, de alimento. Ele é típico de regiões, olha, ele se desenvolve, ele fica, na verdade, nas frestazinhas dessas casas chamadas de casas de pau a pique, tá bom? Então é sempre bom também a gente colocar telazinhas de proteção, na verdade evitar esse tipo de construção, porque ele se desenvolve ali. Agora a gente vai entrar no capítulo 7 e 8 de revisão, que fala sobre a atmosfera, lembra? Primeira coisa que a gente tem que saber da atmosfera é a composição dela. Do que é feito? Qual é uma mistura de gases e quais são esses gases? Quem que está em maior concentração? Lembra disso? Olha aqui. O grandão, esse daqui, 78% de nitrogênio. Então, maior concentração nós temos de gás nitrogênio. Apesar de vocês saberem que nós não utilizarmos ele durante a respiração, né? Não usei nada desse nitrogênio, mas ele está presente em maior concentração na atmosfera. O segundo gás em maior concentração é o gás oxigênio. Esse aí sim, nós utilizamos na respiração celular, com cerca de 21% lá na atmosfera. E ali, mais ou menos, 1% corresponde aos outros gases, que a gente chama inclusive de gases traço. Ali dentro desse 1% estão gás carbônico, vapor de água, os gases nobres, tá certo? Mas os mais importantões, que estão... Existe essa palavra? Produção, existe essa palavra? Não, né? Não sei. Os maiorais, que estão em maiores concentrações, primeiro lugar, nitrogênio, segundo lugar, oxigênio, tá certo?
Lembra disso daí. Aí agora, camada de ozônio. Lembra? Camada de ozônio é uma região lá na estratosfera, a gente já estudou sobre isso, que está concentrada de gás ozônio. E o que esse gás ozônio na estratosfera vai fazer? Qual vai ser a função dela? Vai ser filtrar os raios ultravioleta do Sol. Lembra disso? Ou seja, aqueles raios que são nocivos, que causam mal à nossa saúde, tá bom? Então a gente precisa dessa camada de ozônio para proteger a Terra contra esses raios solares, tá? Infelizmente, a gente sabe que tem algumas coisas que destroem essa camada de ozônio, que tá aqui, ó, o uso de gás CFC, que estão nos aerosóis, não é verdade? Então esse gás acaba destruindo, chamando o que a gente chama, é ótimo, né? Dando nome ao famoso buraco na camada de ozônio. Enfim, e aí, ó, consequência disso, lembra que eu falei? Nocivo, causa mal à nossa saúde. Câncer de pele, catarata nos olhos, problemas imunológicos. Problemas imunológicos, imunidade, a nossa proteção, o que o nosso organismo tem para combater um agente externo, tá? Ele vai afetar o nosso sistema imunológico, afeta o crescimento de plantas e do fitoplâncton, o que consequentemente vai acabar afetando a produção de oxigênio, tá certo? Então presta atenção, olha a dica, presta atenção nesses problemas, nessas consequências que são trazidas pela camada de ozônio, pelo buraco, na verdade, né? Pelos buracos na camada de ozônio. Depois, efeito estufa, lembra disso? Lembra do efeito estufa? Ou seja, aquele efeito, um fenômeno natural da Terra, precisa, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que ajuda a manter o calor na nossa Terra, deixar ela quentinha, de maneira que tenha vida, que tenha possibilidade de existir vida, tá bom? Só que um desses componentes que ajudam a reter esse gás na Terra é o gás carbônico, além do vapor de água. Lembra que tem o vapor de água também. E aí qual é o problema? Lembra que a gente falou? Cada vez mais nós estamos lançando gases como o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, na atmosfera. E aí está aumentando cada vez mais essa concentração. O que vai acontecer? Eu vou intensificar o efeito estufa. E aí, professora, o que vai acontecer? Vai esquentar demais a Terra? Vai esquentar demais, aí vai causar o que a gente chama de aquecimento global. Poxa, isso daí já não é legal. Quando a gente intensifica o efeito estufa, causa aquecimento global. O que é isso? Elevação da temperatura, nada mais é. Causada principalmente por quem? Pelo aumento da concentração de gás carbônico, tá certo? E aí nós vimos as consequências disso, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, tá certo? Então, lembra desse cara aí também. Outro fenômeno natural é a inversão térmica. A inversão térmica é aquele fenômeno onde do nada não, em determinadas épocas do ano, principalmente lá no inverno, penetra uma massa de ar quente no meio dessa massa de ar frio aqui. E lembra o que acontece? Nós já falamos disso daqui várias vezes, por isso que eu tô indo um pouquinho mais rapidinho, tá, gente? Não tô entrando muito a fundo, porque a gente já comentou, é uma revisãozinha rápida. Penetra aqui. Poxa vida, o que acontece? Esse ar frio que é que é mais denso mesmo, ele fica preso ali embaixo. Ele não consegue subir. Na verdade, nem esse ar quente consegue descer. Então não ocorre aquela correntezinha de ar. E aí imagina, eu tô falando de uma região super populosa, com cheio de carro, cheio de indústria, cheio de fábrica, funcionando aqui. Olha aqui, igual na imagem. Tá emitindo poluição à pampa e esse gás está preso, o ar está preso aqui, ele não consegue sair, o que seria num evento natural, tá vendo? Ou seja, a poluição, ela vai intensificar esse processo, não é intensificar, né? Vai ser mais agravado durante o período de inversão térmica, porque aí todo aquele poluente vai ficar aqui preso na gente. Você vai ficar inalando aquilo ali, pode causar várias doenças respiratórias. Lembra que a gente viu
tá? Então a inversão térmica, ela é um evento natural também, ó. Os efeitos da poluição podem ser agravados pela inversão, como eu falei agora no final, né? Os poluentes ficam presos nessa camada próxima do solo, é mais comum no inverno, lembra? Porque chega essa corrente de ar frio. Aqui, ó, só para lembrar o natural, lembra que eu falei de ar quente e ar frio? O ar quente, ele é menos denso, ou seja, é mais levinho, então ele tem tendência de subir mesmo, ele vai subir. O ar frio, ele é mais denso, é mais pesadinho, ele tem a tendência de descer. Aqui perto do nosso asfalto, é mais quente, né? Vocês já viram? Quando tá naquele calorzão, inclusive, naquele calorão, aquele sol batendo no asfalto, dá vontade, dá até pra poder fritar um ovo no meio da rua. Então imagina, o ar que tá aqui perto, ele normalmente esquenta mais mesmo, próximo ao solo. Por isso que aqui, ó, o natural, aqui próximo ao solo tá o ar mais quente, como ele é mais leve, a tendência dele é de subir. E depois o ar frio vai descer, vai criando aquela corrente que nós estudamos. Infelizmente, durante esse fenômeno de inversão térmica, isso não vai acontecer. Esse fluxo não acontece. Porque chega aqui, ó, fica, essa massa de ar quente fica presa entre duas massas de ar frio. E aí não ocorre essa circulação, tá bom? E agora eu acho que a última coisa, chuva ácida, não sei se é a última, mas aí, enfim, vamos lá. Aí sim, chuva ácida é um problema causado pela poluição atmosférica. Quando a gente lança na atmosfera gases como enxofre, por exemplo, que está lá nas indústrias, naquela fumacinha das fábricas, esse gás ele vai reagir com as moléculas de água. Lembra que na atmosfera tem vapor de água, tem moléculas de água. Elas vão reagir entre si e formar um ácido, uma substância ácida, tá certo? Essa substância ácida, que normalmente é o ácido sulfúrico, ele vai se condensar junto com o vaporzinho de água lá na hora de formar a chuva e cair na forma de chuva. Essa chuva tem esse teor ácido que vai acabar corroendo muitas estruturas. Lembra que eu falei? As estruturas de mármore, as estruturas que têm cálcio, as estruturas de ferro. Então essas estátuas, elas vão sendo corroídas ao longo do tempo devido ao fenômeno de chuva ácida, tá bom? Então, ó, o exemplo lá que eu tinha colocado, feio a pampa, né? Ai, é verdade, é só isso. Ai, bons estudos. Enfim, tô doida. Bom, gente, ficou aqui então umas diquinhas, porque eu coloquei coisas que então possivelmente vão aparecer na prova de proficiência de vocês, tá bom? Então estudem, quem for fazer, estuda esses slides, estuda essa matéria que tá aqui, que eu passei pra vocês e façam com calma, tá bom? Nos vemos na próxima semana. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau!